Amigos, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, vai à sanção do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, o projeto de lei que prevê como optativo o ensino da Bíblia em salas de aulas aqui de Belo Horizonte, escolas públicas e também particulares. Os vereadores da Câmara Municipal, o Marcelo da Fonseca, aprovaram então nesta terça-feira esse texto. Foram 29 votos a favor, 8 contrários e 2 abstenções. E o projeto de lei é de autoria da parlamentar Flávia Borja. A polêmica, Marcelo, está em torno das diferentes crenças que a gente tem, não só aqui em Belo Horizonte, mas no Brasil como um todo. Como é que você está olhando para essa polêmica, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, eu fiquei na dúvida quando eu vi a votação, vi as falas, dos vereadores. Tinha alguma proibição do uso da Bíblia? Eu acho que não. Inclusive, eu estudei em escola católica, aprendi muito, sobre a Bíblia, um ensino, muito importante, inclusive. Não tinha nenhuma proibição. Então eu não entendi exatamente por que isso tinha que entrar na lei, que é optativo ou não. Porque os colégios já podem usar, os colégios que optam pelo uso já podem usar. Na faculdade de História, na UFMG, a gente tem uma disciplina que estuda profundamente a Bíblia. O cristianismo, o surgimento do cristianismo. Então, já é uma coisa que é usada. Eu fiquei na dúvida exatamente o que esse projeto vai mudar na prática para as escolas. O William Travassos, de uma forma muito polida, o Marcelo está dizendo que o projeto não serve para nada na prática. Eu também acho. Você. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, também acho. E assim, por que não ensinar a Torá ou o Evangelho segundo o Espiritismo? Por que não? É claro que o aluno não será obrigado a assistir isso, mas eu acho que num país que nós vivemos com tantas religiões, com tantas crenças, e aí você tentar impor alguma coisa não é o caminho. Então, acho que isso é mais para aparecer para sua base, sabe? Para o seu público, para dizer, olha, eu estou fazendo alguma coisa pela nossa religião. E mais uma vez a gente observa como a política se mistura com religião nesse país, o que eu acho que não é o caminho. Silvana Lobo, uma coisa é estudar a Bíblia, Outra coisa é ensinar de acordo com interpretações ali, coisas que estão na Bíblia. E aí que me parece que nasce a polêmica. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas aqui da bancada. Júnior, não tenha dúvida, isso aí é o que foi dito. É bancada mesmo, tinha que ter dado uma satisfação, porque o que a gente verifica é que a nossa Constituição, ela é uma Constituição que impõe o país como um país laico. O que é um país laico? É um país que não tem religião oficial. Então, mas a maioria dos brasileiros são católicos ou são cristãos. Parabéns, ótimo, que sejam. Mas e aqueles que não são cristãos também têm direito de estudar as suas religiões, de ter elas ensinadas. Aqueles que são ateus têm direito de não participar de nada disso, ou de participar apenas como ensino histórico. Então, a palavra mais importante que a gente tem aqui, é o optativo. Então, é um projeto feito assim, olha, gente, se acontecer de ter alguma escola aí que queira fazer um estudo da Bíblia como uma disciplina que naturalmente não será obrigatória, Se alguém quiser, esteja à vontade para participar. E isso, nós vamos fazer a mesma leitura, porque se alguém aí estiver querendo ensinar alguma religião de cunho africana, se alguém estiver querendo ensinar o budismo, o islamismo, também, de forma optativa, está liberado, que o nosso país permite com que isso seja feito. Nós não podemos negar, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mais estudado do mundo, então eu não vejo assim, chover em copo d'água, mas necessidade de ter, não. Mas a satisfação para a bancada que a elegeu, tá aí. Então, mas se eu tô, perdão, Eduardo, mas se eu tô abrindo esse espaço para o estudo da Bíblia, eu não deveria também abrir espaço para o estudo de outros livros? Mas os outros livros já têm esse espaço. As escolas já podem ensinar os outros livros, isso. Mas eu estou criando e dizendo o seguinte, agora vai ter o estudo da Bíblia, tá ok? Não, você não precisa assistir não, então tudo bem. E na outra sala, eu faço o que com esse aluno? Eu não vou oferecer o outro conteúdo e mostrar para ele? É isso que eu estou dizendo. Certamente as escolas, se adaptando a essa lei, se alguma for adotar o estudo da Bíblia, certamente adotará estudo de outros livros religiosos, de cunho religioso também, porque senão fica uma coisa meio estranha.
Ô, Eduardo Costa, e aí, vamos arrematar esse assunto? Vamos, bom dia para todo mundo. Bom dia. Ô, Júlio, a própria discussão aqui mostra a desimportância do projeto, né? Salvo engano, são 22 os países que proíbem a Bíblia, né? Coreia do Norte, por exemplo, você não pode. Agora aqui, filho, nunca foi dito que é proibido. Eu sou professor, eu tô falando sobre matemática. Aí eu percebo uma agressão verbal de um aluno conversando com outro às prostitutas. Ou dizendo que uma colega traiu o namorado. Sim. Aí eu interrompo a aula e digo assim: um minutinho, por favor. Ô fulano, vou ler pra você aqui a parábola da mulher adulta. E aí, cercaram Jesus em praça pública e disseram: hoje ele tá lascado. E levaram pra ele a seguinte questão: a mulher tá aqui na frente do senhor, traiu o marido. Devemos apedrejá-la? Porque se ele fala sim, cadê aquele homem bom e justo? Mas se ele fala não, que homem é esse que não respeita a lei? E ele, depois de pegar um pedacinho de pau e cutucar um pouquinho o chão da terra, diz o seguinte: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E na sequência diz: vai e não peque mais. Então, qual é professor de matemática? Olha onde eu fui, matemática, ciências exatas, que será punido por usar a Bíblia para ler isso. Falta do que fazer. Então tá.